E aí galerinha, tudo bem com vocês? Sou o professor Wellerson Moraes e vocês lembram aquela vez que estavam acontecendo a Revolução Socialista na Rússia em 1917 e a União Soviética abandonou a Primeira Guerra Mundial? Ou aquela vez que os nazistas bombardearam navios americanos e os Estados Unidos entrou na Primeira Guerra Mundial para acabar com o Império Alemão? Não lembra, né? Então vem comigo e vamos conferir essa junto. Chama a vinheta! E a Revolução Socialista que acontecia na Rússia em 1917 foi um dos principais fatores para que a União Soviética abandonasse a Primeira Guerra Mundial. Entretanto, a entrada dos Estados Unidos aconteceu ainda na segunda fase, quando os Estados Unidos prometeu apoio aos países europeus que comprassem mercadorias norte-americanas. Aí fica difícil você manter a neutralidade numa guerra dessa, né? E também com os ataques dos submarinos alemães diante da marinha mercante dos Estados Unidos. Com isso, os Estados Unidos declarou guerra à Alemanha no dia 6 de abril de 1917. As ofensivas de 1918 ficou conhecido como a terceira fase da Primeira Guerra Mundial. Novas armas bélicas como tanques e aviões de caças usados para bombardeios e também com a chegada de um enorme contingente americano, com aproximadamente 1,2 milhões de soldados. Sem contar que com a chegada dos americanos, a Tríplice Entente venceu várias batalhas fundamentais para vencer a Primeira Guerra Mundial em cima da Tríplice Aliança. No final do ano de 1918, a Alemanha não tinha chance alguma de vencer a Primeira Guerra Mundial. Com isso, o povo alemão forçou que seu imperador Guilherme II se abdicasse do trono. Para isso, foi implantada então a República na Alemanha, decretando a sua derrota na Primeira Guerra Mundial. Com todo o caos que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, perdeu-se muita infraestrutura, como rodovias, estradas, hospitais, habitações, entre outras. Também tivemos a perca de 8 milhões de pessoas e incapacitadas quase 20 milhões de seres humanos. E com isso, apesar de ter acabado o caos da guerra, se implantou um novo caos no mundo, que no caso foi a gripe espanhola. Outra consequência da guerra foi o Tratado de Versalhes, assinado em 1919, que apesar do seu nome foi assinado pelos países derrotados da guerra. Pelo tratado, os alemães perderiam todas suas colônias na África e também parte de seu território, e pagariam pesadas indenizações aos países vitoriosos. Nesse tratado também continha que o exército alemão não poderia passar de 100 mil combatentes. A Alemanha não poderia ter marinha, muito menos força aérea. E o presidente dos Estados Unidos não concordou com esse tratado, pois ele achou que os alemães poderiam querer uma nova guerra futuramente, pois esse tratado era humilhante para a nação inteira. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, 3 impérios chegaram ao fim, foram aniquilados: Império Alemão, Império Austro-Húngaro e Império Turco-Otomano. Também caiu o Império Russo. Com a queda dessas potências, foram criados novos países, como Polônia, Finlândia, Estônia, Lituânia, Áustria, Hungria, Tchecoslováquia e a Iugoslávia. A Primeira Guerra Mundial foi a primeira guerra total em que todos os recursos dos países foram direcionados aos países que estavam em conflito. E também foi quando tivemos a maior participação do segmento feminino nos 3 fatores da economia. Sem contar que na maioria desses países as mulheres começaram a perder direitos iguais aos homens, como principalmente o direito de votar. E também, com todo respeito, era necessário. As mulheres têm um papel fundamental.
Então, uma curiosidade para vocês. A Batalha de Somme, que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, também aparece na série dos Peaky Blinders, que é onde o Thomas Shelby volta todo perturbado. Essa batalha foi extremamente sangrenta e matou milhares de pessoas, porque era na época de guerras de trincheiras, e os ingleses eles cavavam buracos por debaixo das trincheiras inimigas, armavam armadilhas e bombas e explodiam tudo que havia para cima delas, ou seja, os soldados alemães acabavam voando pelos ares. E essa batalha ela é citada várias vezes na série dos Peaky Blinders. Bom, gente, muito obrigado pela atenção de vocês, pelo carinho. Quero pedir para que vocês curtem o vídeo, comentem, compartilhem com a família, em todos os grupos aí. Me dê essa moral para que eu continue gravando. E até a próxima.